Prefeito mandou matar Vitória. Essa frase viralizou como uma bomba nas redes sociais. Mas o que aconteceu de verdade? Quem era Vitória? Quem é o suspeito? E por que essa teoria ganhou tanta força? Vitória Regina trabalhava numa lanchonete de shopping. Saía tarde, pegava transporte sozinha, como tantas outras jovens brasileiras. Mas numa madrugada comum, ela desapareceu. E o que veio depois chocou o país. Era final de fevereiro. Vitória saiu do trabalho e seguiu em direção à rodoviária. Imagens de câmeras de segurança mostram ela caminhando normalmente. Depois disso, silêncio. No dia seguinte, a cidade acordou com a pior notícia. O corpo dela foi encontrado em uma área de mata, sem roupas, com os cabelos raspados. Um crime cruel, um crime planejado. O nome de Maicon surgiu como o principal suspeito. Ele foi preso, confessou, disse que fez tudo sozinho. Mas a versão dele tem furos, muitos furos. Vestígios de sangue no carro, contradições no depoimento. E, segundo a polícia, ele acessava com frequência o perfil de Vitória nas redes sociais. Obsessão? Possessividade? Ou havia alguém a mais por trás disso tudo? A família queria respostas, mas a justiça, mais uma vez, empurrava com a barriga. A reconstituição do crime já havia sido adiada mais de uma vez. Primeiro seria no dia 5, depois mudaram para o dia 12. Agora, só Deus sabe. O celular da vítima estava com a polícia, mas até hoje nada foi revelado. Foi aí que, no vazio das respostas, a internet fez o que sempre faz: criou teorias. A mais falada? Vitória estaria grávida do prefeito da cidade. E, com medo do escândalo, ele teria mandado Maicon executar o crime. Mas a verdade é que Vitória nunca comentou com ninguém sobre esse suposto caso. Falava do ex, falava de um ficante, nada de político, nada de envolvimento com o prefeito. Só que antes da poeira baixar, o primeiro delegado responsável pelo caso bateu o martelo. Vitória estava grávida. E mais, em menos de 10 dias ele identificou os envolvidos, localizou Maicon e conectou os pontos. Mas então, ele foi removido do caso. Por quê? Quem tinha medo da verdade? Porque logo depois entrou um novo delegado e, como num passe de mágica, Vitória já não estava mais grávida. O cabelo já não tinha sido raspado, as mãos já não estavam embaladas. Até a cena do crime mudou. Que tipo de investigação muda os fatos? A verdade pode ser dura, mas precisa ser dita. Existe um peixe grande nessa história. E num lugar pequeno como Cajamar, peixe grande controla tudo. Apaga provas, muda laudos, silencia delegados, compra a própria versão da justiça. O que se diz nas ruas é que Vitória estaria grávida de alguém poderoso, casado, um nome de peso, a zelar, e que ela foi eliminada não por acaso, mas para proteger uma reputação. Isso tem nome: queima de arquivo. Maicon foi o rosto que todo mundo viu, mas será que foi ele quem decidiu matar? Ou será que ele foi apenas o laranja da vez, um executor mal instruído? Ele confessou sim, mas a história não convence. E agora, preso, está com cela só para ele. TV, 4 refeições por dia, 3 advogados. Isso não é prisão, isso é conforto pago por alguém que quer ele calado. A pergunta é: quem está bancando o silêncio de Maicon? E quando o nome de Cícero surgiu de novo, tudo ficou ainda mais confuso. Ele era testemunha, suspeito, os dois. Ele e Mateus, que teria visto Vitória no ônibus, chegaram a brigar feio na época das eleições. Foram levados para a delegacia. Mas por quê? Gente ligada à investigação acredita que Cícero estaria levando recados para Maicon na cadeia. E tem mais: Cícero trabalhava numa empresa de limpeza pesada. Coincidência? Ou alguém usou isso para apagar evidências? Essa história está longe de acabar. Vitória não foi apenas assassinada, ela foi calada, de forma cruel, covarde, injusta. E enquanto a justiça caminha a passos lentos, a dor é cada vez maior para a mãe, que só quer saber: por que fizeram isso com minha filha? E por quê? A verdade até agora é uma só: Vitória era inocente, Vitória era uma jovem sonhadora e Vitória merecia viver. A cada semana que passa, a dor da família aumenta e a paciência da cidade diminui. Porque enquanto a justiça se arrasta, o sentimento de impunidade cresce. A mãe de Vitória, em entrevistas, repete sempre:
Quero apenas saber a verdade. Quero apenas entender por que fizeram isso com a minha filha. E essa é a pergunta que ecoa de Cajamar para o Brasil inteiro. Por quê? A verdade é que até agora tudo o que existe são contradições. Documentos que somem, laudos que mudam, testemunhas que se calam. E no meio disso, uma cidade inteira se divide entre medo e revolta. Maicon confessou, mas sua confissão não é consistente. Ele se contradiz em detalhes, não consegue sustentar a versão e, mesmo assim, continua protegido. Um homem que deveria ser apenas um criminoso preso, hoje é tratado como peça rara. E quando nomes como Cícero e Mateus entram em cena, o quebra-cabeça fica ainda mais nebuloso. Eles aparecem e desaparecem das investigações como peças descartáveis. Em uma semana são suspeitos, na outra testemunhas, e de repente voltam a ser suspeitos. Que investigação séria trabalha assim? Fontes afirmam que Cícero poderia estar sendo usado como intermediário, levando recados, apagando rastros, manipulando informações. A ligação dele com empresas de limpeza pesada levanta a suspeita de destruição de provas. Coincidência ou parte de algo maior? E é nesse vazio que a teoria mais forte ganhou espaço. Vitória foi vítima de uma queima de arquivo. Uma jovem que engravidou de alguém poderoso, alguém casado, um sobrenome com peso político. A remoção do delegado, a mudança repentina de laudos, o silêncio sobre o celular da vítima, o conforto de Maicon na prisão, a demora explicável da reconstituição. Tudo isso não é acaso, tudo isso aponta para algo maior. Porque não se trata apenas do assassinato de uma jovem, se trata de um sistema que protege grandes e cala pequenos. Vitória tinha apenas 22 anos, era sonhadora, trabalhadora, inocente. Tinha planos, falava de futuro, mas tudo isso foi arrancado dela. O cabelo raspado, o corpo abandonado na mata, o silêncio imposto, nada foi acaso, foi mensagem, foi recado. E enquanto a justiça parece não se importar, quem sofre é a família. Uma mãe que chora todos os dias, irmãos que não entendem, uma cidade que aprendeu da pior forma que quando se mexe com poderosos, a verdade sempre é a primeira a ser assassinada. O caso Vitória não é só sobre Cajamar, não é só sobre um crime bárbaro. É sobre como a verdade pode ser apagada diante do poder. É sobre como vidas se tornam descartáveis quando atrapalham reputações. Vitória merecia viver, merecia sorrir, merecia envelhecer. Mas foi calada. E a pergunta continua: quem mandou calar Vitória? Talvez nunca tenhamos todas as respostas. Talvez nunca saibamos o quanto dessa história é verdade e o quanto é manipulação. Mas uma coisa é certa: a memória de Vitória não pode ser esquecida. E aqui, neste canal, a gente não vai deixar que isso aconteça. Aqui, a verdade pode demorar, ela pode doer, mas ela aparece. Se você também acredita que justiça precisa acontecer, se você também se revolta com histórias como essa, se inscreve no canal agora. Porque juntos nós mantemos a pressão. Juntos damos voz a quem foi calado. Juntos mostramos que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. O link está aqui na descrição. Clique, se inscreve e faça parte de quem não deixa a injustiça vencer.